Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Patrícia Stroer e eu faço parte da comunicação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins e hoje a gente volta com mais uma live DPE sobre o tema guarda de criança e adolescente. Hoje a gente vai estar entrevistando o defensor público Gidelvan Souza Silva, que atua em Araguatins, sobre esse tema que gera tanta discussão, né? A gente tem várias perguntas que vocês enviaram, nós temos várias dúvidas que a gente vai estar esclarecendo aqui nessa live. Se você está chegando agora, meu nome é Patrícia Stroer, eu faço parte da comunicação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins e hoje nós vamos entrevistar o defensor público Gidelvan Souza, que atua Souza Silva, que atua na Defensoria Pública de Araguatins. Hoje o assunto é família, né? Guarda de criança e adolescente. Mas antes da gente começar a live, enquanto todo mundo vai chegando, enquanto todo mundo vai se preparando, eu quero falar um pouquinho sobre o projeto Live DPE. O Live DPE é um projeto da comunicação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, onde nós trazemos defensores e defensoras públicas que atuam na Defensoria Pública do Estado do Tocantins para falar sobre temas de interesse. Nós já falamos de violência contra a mulher, de questão de subregistro, de acesso à saúde, racismo, entre vários outros temas. As lives elas sempre acontecem aqui no Instagram da Defensoria Pública do Estado do Tocantins e elas ficam disponíveis durante 24 horas aqui e depois lá no IGTV também. Então, se você tem alguma dúvida sobre algum desses temas, você pode procurar e assistir, né? Se você está chegando agora, conhece alguém que tem alguma dúvida sobre guarda de criança e adolescente, você pode compartilhar nos grupos, no Facebook, nas redes sociais que você já tiver. Antes da gente começar com as perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre o atendimento da Defensoria Pública nesse período de pandemia, né? Como é que está funcionando? Algumas pessoas acham que a gente só está atendendo casos de urgência, mas não, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins está atendendo todos os casos como nós fazíamos antes da pandemia. Então, se você tem algum problema com a justiça, se você tem alguma ação, se você tem algum direito que você quer se resguardar, que você quer garantir, você pode estar procurando a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, que a gente vai atender. Os atendimentos estão sendo realizados todos por telefone, então a nossa lista de telefone por cidade ela está fixada aqui no nosso Instagram nos destaques, então você só procura contatos e vê o número do telefone da sua cidade e pode estar entrando em contato para dar andamento nessa sua demanda. Hoje nós vamos falar sobre guarda de criança e adolescente com o defensor público de Araguatins, o Gidelvan Souza Silva, né? Vamos ver se ele já chegou aqui pra gente já convidar ele. Doutor, se o senhor estiver acompanhando a gente, só clica em solicitar participação para que eu possa chamar e a gente possa já começar a esclarecer essas dúvidas. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você enviar que a gente não conseguir responder aqui durante a live, pode ficar tranquilo que a gente vai estar te procurando para responder via mensagem ou comentário aqui no próprio Instagram. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele pra gente já. Você que está chegando aí, nós vamos falar sobre o tema guarda de criança e adolescente. A gente está esperando o defensor público, a gente conseguir chamar ele para participar, para esclarecer as dúvidas. Muitas pessoas mandaram perguntas para a gente, mandaram através de comentário no Facebook, através de comentário aqui no próprio Instagram e também nas perguntinhas que a gente deixou fixado lá. Então, vamos ver se... Pronto, já tá chamando ele aqui para
Começar a esclarecer as dúvidas. Só esperar conectar. Olá, doutor, boa tarde, tudo bem? Olá, Patrícia, boa tarde a todos que nos assistem. Doutor, o senhor sempre participou das nossas lives, sempre estava ali nos comentários, então agora é a sua vez, né, de esclarecer as dúvidas de quem nos acompanha aqui, dos nossos assistidos, né? O senhor tem Pois alguma coisa é, para falar nessa é abertura, nesse uma começo? honra, é uma honra participar do projeto Live DPE, e também uma grande responsabilidade em estar aqui para esclarecer os nossos assistidos às suas dúvidas. Certo, ótimo. Doutor, então já vamos começar logo, né? Porque são muitas perguntas, né? O que significa guarda judicial de criança e adolescente? Bem, a guarda judicial, a guarda em si é um atributo do poder familiar. O poder familiar, ele é mais abrangente, ele é inerente aos pais, e dentro do poder familiar está a guarda que pode ser atribuída aos pais ou a outra pessoa em situações específicas. Ou seja, a guarda, ela faz parte do poder familiar, e o poder familiar é exclusivo dos pais. Mas em algumas situações, a guarda pode ser concedida a outras pessoas, mas o poder familiar continua sendo dos pais e dele só pode ser retirado por uma decisão judicial. Certo. E quais são as obrigações, né, e deveres do guardião, que às vezes são os pais, né, mas quando você tem a guarda judicial, às vezes vai para outra pessoa, né, também. Qual que é o dever desse guardião da criança e do adolescente? O artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz alguns deveres inerentes ao guardião, que é o dever de assistência, o dever de cuidar. Essa assistência é uma assistência material, assistência educacional, assistência em todas as áreas da vida da criança ou do adolescente. Ou seja, o guardião ele vai passar a cuidar daquela criança como se fosse seu filho. Vai cuidar em todas as áreas, vai prestar toda a assistência necessária para que aquela criança ou aquele adolescente atinja o seu desenvolvimento emocional, psíquico e em todas as áreas. Certo. Doutora, o que quer dizer guarda unilateral do filho, né? A gente normalmente ouve falar bastante de guarda compartilhada, mas o que é guarda unilateral? Patrícia, a guarda unilateral é aquela que é atribuída a um único genitor, ou seja, ela é concedida a um único pai, a um pai ou a uma mãe. E ela pode ser exclusiva e tem uma outra modalidade que muitos doutrinadores não consideram como sendo um tipo de guarda positivada no nosso sistema, que é uma guarda alternada, que não deixa de ser um tipo de guarda unilateral. Por quê? A guarda alternada, apesar de não estar positivada no nosso sistema, o genitor vai ter a criança por determinados períodos e após esse período vai passar para o outro genitor. Mas durante esse período que o genitor está com a criança, ele está exercendo uma guarda unilateral. Então não deixa de ser um tipo de guarda unilateral, que é a guarda exclusiva para um dos genitores. Certo. Agora que a gente falou da guarda unilateral, é, a guarda compartilhada, né? A gente entende que é dos dois genitores, do pai e da mãe, ou dos dois pais, ou das duas mães, né? Sim. A guarda compartilhada, ela tem que ser em tempo integral para cada um? Como funciona? Ela é igual para todos os filhos? A gente tem várias perguntas em uma só, né? Certo. A guarda compartilhada, atualmente, ela é a regra no nosso sistema jurídico. E como é que ela funciona? A guarda compartilhada, ambos os genitores vão estar exercendo simultaneamente os cuidados em relação aos filhos. Ambos são responsáveis em conjunto para tomar as decisões que são melhores aos filhos. Ou seja, os dois pais, eles vão participar na criação dos filhos. Eles vão tomar decisões em conjunto, e eles vão decidir o que é melhor para o seu filho.
Essa foi uma inovação trazida pela Lei 3.058 de 2014, que estabeleceu a guarda compartilhada como regra. Antes disso, ela já existia a guarda compartilhada. Não foi uma novidade dessa lei que alterou o Código Civil. Mas essa lei tornou ela como sendo a regra hoje. Então, hoje, a regra, que deve ser sempre procurada, buscada, estabelecida na convivência entre os genitores com os filhos, é a guarda compartilhada, em que os dois pais vão participar na criação e na convivência com o filho. Certo, algumas pessoas têm a ideia que a guarda compartilhada é aquela questão que o senhor falou, né, da guarda unilateral, de ficar um tempo com um e a pessoa totalmente responsável, e aí fica um tempo com o outro e aí a pessoa totalmente responsável, mas não, né? Esse encontro das responsabilidades, né? Isso, essa grande confusão das pessoas acharem que a guarda alternada é a guarda compartilhada, e não é. A guarda alternada, apesar de não existir no nosso sistema, é um tipo de guarda unilateral, em que aquele genitor que detém a criança, que detém a posse física da criança por aquele determinado período de tempo, seja uma semana, seja um mês, seja 6 meses, ele vai ter a guarda unilateral. Mas a guarda compartilhada, ambos os pais estarão ali decidindo juntamente o que é melhor para o filho. Então, não tem sentido haver essa confusão entre guarda alternada com guarda compartilhada. Certo. Enquanto a gente faz esse intervalo aqui, eu queria agradecer a presença da doutora Charlita e também da doutora Isaquiana, que estão acompanhando aqui essa live. Doutora, agora vamos para outra pergunta. Como que faz para obter a guarda compartilhada do filho? Ou da filha, né? A melhor forma, Patrícia, de obter a guarda compartilhada é o diálogo. O diálogo sempre, sempre é a melhor forma, principalmente quando se trata de questões familiares, questões envolvendo os filhos. Os pais devem sentar, conversar e decidir os dois o que é melhor para o filho, sem interferência da justiça. Mas a gente sabe que nem sempre esse diálogo é possível, nem sempre esses diálogos os pais conseguem alcançar esse diálogo. Então, nessas situações em que os pais ainda não conseguiram se entender, eles podem procurar o auxílio da Defensoria Pública através dos núcleos de mediação e conciliação, desde que as partes se incluam dentro do perfil da Defensoria Pública, o perfil de assistido. Então, com o auxílio, com a intermediação desses núcleos, que são os NUMECONs, podem-se chegar a um ponto em comum entre os genitores em relação à guarda dos filhos. E também há outras formas também de soluções. Por exemplo, os centros judiciários de solução de conflitos, são os CEJUS, que as partes também podem buscar os CEJUS para tentar encontrar uma forma que seja adequada em relação à guarda. E se mesmo assim não conseguirem se entender, aí será necessário ingressar com uma ação judicial, em que novamente vai ser tentada essa conciliação, tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre os pais, e o juiz vai aplicar ali as regras da guarda compartilhada, porque é a regra do nosso sistema. Então, o juiz vai estipular, não é a melhor forma, não é a melhor forma para se alcançar essa resolução, principalmente quando se trata de guarda envolvendo filhos, que uma terceira pessoa, no caso o juiz, interfira na relação familiar, trazendo ali as regras como deve ser. A melhor solução é que os próprios pais, juntos, encontrem esse caminho que eles podem trilhar. Certo. E é bom esclarecer, né, doutor, que não precisa os dois se enquadrarem nos critérios de atendimento da Defensoria Pública para procurar a Defensoria Pública. Às vezes só a mãe ou às vezes só o pai. Então, a Defensoria Pública ela vai defender uma das partes, né? Enquanto Sim, a outra pode constituir um advogado, mesmo durante a mediação e conciliação, né? Correto, Patrícia, dessa forma. Certo, doutor. E quando é que o juiz pode optar por outro tipo de guarda, se não a compartilhada? Quando é que isso acontece? Essa lei que modificou o Código Civil, Patrícia, ela trouxe uma exceção à guarda compartilhada, que é quando um dos genitores expressamente ele declara que não quer exercer a guarda. Então, ele
coloca o seu posicionamento ali que não quer exercer a guarda, ou então quando resta demonstrado que ele não tem capacidade, que não tem condições de exercer essa guarda. Então, nessa hipótese, parte-se para a guarda unilateral. Então, o juiz vai verificar qual dos genitores possui melhores condições de propiciar um desenvolvimento adequado ao filho. E aí vai estabelecer a guarda unilateral a esse genitor. Então, Certo, doutor. Ótimo. É, E como é que é fixada a residência do menor na guarda compartilhada? mesmo durante a guarda compartilhada, é necessário que seja estabelecida uma residência do menor, até mesmo para fins documentais, onde ele vai dizer que eu moro aqui nessa casa, eu moro aqui, eu tenho esse endereço. É necessário fixar uma residência para a criança ou para o adolescente. E é importante que esse local de residência seja onde ele passa mais tempo, né? E seja um local que seja adequado para ele, que favoreça aos seus interesses, não ao interesse do pai ou ao interesse da mãe, mas sim ao interesse da criança ou do adolescente. Certo. Agora tem uma dúvida aqui. É verdade que não é possível pedir pensão alimentícia na guarda compartilhada? E ela pode reduzir o valor da pensão? Essa é uma dúvida que chega muito para a gente, né, durante atendimentos, durante as conciliações que a gente faz, é que geralmente as partes procuram essa alternativa da guarda compartilhada para, às vezes, ou reduzir ou até mesmo se esquivar da pensão, mas isso não é verdade. A pensão alimentícia, ela continua da mesma forma como foi estabelecida anteriormente. Essa lei em nada alterou a questão da obrigação de prestar os alimentos. Então, não é um mito que se formou em relação à guarda compartilhada. Eu quero guarda compartilhada para não pagar a pensão. Não, na guarda compartilhada, o dever de sustento, o dever de contribuir com os alimentos permanece. Até porque tem despesas que são fixas com a criança ou com o adolescente. Então, é necessário suprir essas despesas com a contribuição dos alimentos. Certo, doutor. Agora, essa aqui é ótima. É obrigatório fixar a guarda judicial mesmo nos casos em que o pai, a mãe ou uma terceira pessoa, por exemplo, a tia ou a avó ou um casal de tios, já tem a guarda de fato da criança ou do adolescente, assim, aquela pessoa que cuida da criança e do adolescente, né? Mesmo sem essa questão da guarda, da justiça ter decidido, ou de ter sido regularizado, digamos assim, na justiça. Sim, entendi. Aí nós temos duas situações, Patrícia. Uma situação em que são os pais que cuidam, ou um dos pais, né, que cuida da criança, e a situação em que é um terceiro, ou uma tia, uma avó, que cuida da criança. Quando é uma situação em que os pais cuidam, mesmo não tendo existido ainda uma determinação judicial a respeito da guarda, eu entendo que a fixação da guarda não é uma questão obrigatória. Porém, eu acho uma situação recomendável que, após o rompimento do vínculo conjugal, ou mesmo quando este nem existiu, eles busquem estabelecer como vai ficar essa guarda. De preferência, colocando ali a guarda compartilhada para estabelecer a forma que vai se dar essa guarda, estabelecer os alimentos. Isso já evita uma questão futura, evita até problemas futuros. Já em uma situação em que há um terceiro cuidando da criança ou do adolescente, aí eu entendo que é obrigatório esse estabelecimento da guarda, até para resguardar a pessoa que está com essa criança, que está cuidando da criança, porque ela vai precisar comparecer na escola para representar o filho, vai precisar comparecer numa reunião, numa reunião escolar, comparecer em órgão público, defender algum interesse da criança. Então, ela vai precisar comprovar que ela tem a guarda daquela criança, né? Até mesmo questões, por exemplo, de imposto de renda, se ela vai declarar aquela criança que está sob sua guarda como dependente. Então, numa situação de terceiro, é obrigatório esse estabelecimento da guarda, para deixar isso de forma esclarecida. Certo.
A Laine Santos, ela mandou uma pergunta aqui que está mais na área de alimentos. Então, eu vou deixar mais para o final, viu, Alaine? Se a gente tiver um tempinho, a gente responde aqui para todo mundo. Se não, a gente responde no seu privado. Pode ficar tranquilo. Que a questão foge um pouco da questão da guarda, né? Certo. Doutor, e o que é guarda provisória, né? Como obter a guarda provisória do menor? Em que casos, né, procurar essa guarda provisória do menor? Bem, a guarda provisória é aquela que é obtida mediante uma decisão liminar do juiz, que geralmente é concedida no início de um processo de guarda. É o que a gente mais vê, é essa decisão de guarda provisória ser concedida em processo de guarda. Há outras situações em que pode ser concedida, como, por exemplo, um processo de adoção, um processo de tutela. Mas o mais comum que a gente vê, o mais comum que acontece um processo de guarda e logo no início do processo o juiz concede a guarda provisória a quem está pedindo. E essa guarda provisória, ela vai durar até que haja o julgamento definitivo daquele pedido e o juiz estabeleça ali uma guarda definitiva. Agora a gente tem uma pergunta do Michel, ele mandou aqui nos comentários. E como anda o entendimento sobre o pai que pede a guarda do filho? Não sei, ele não deu mais detalhes aqui. No atual cenário que nós estamos hoje, há uma igualdade entre os genitores, não há uma prevalência da mãe em ter a guarda do filho. Ambos os genitores eles estão em posições de igualdade de cuidar do filho, tanto que a regra hoje é a guarda compartilhada. Agora, em situações específicas, onde não é possível estabelecer, ou qualquer situação que seja, qualquer um dos genitores pode pleitear junto ao juiz a guarda do filho. Pode ser o pai ou pode ser a mãe. Não há diferença nenhuma em o pai pleitear a guarda do filho. Desde que o juiz entenda, para conceder a guarda para esse pai, que ele cuidar do filho é o melhor para o filho, não melhor para o pai, mas melhor para o filho. Porque sempre tem que buscar o interesse do menor, o interesse da criança ou do adolescente, e não de quem está pedindo. Certo. A Cláudia mandou aqui, complementando a pergunta do Michel, né? O pai pede e não consegue. Se existe preferência pela mãe no sistema de justiça? Não, não existe preferência. É como eu falei, o interesse que deve ser favorecido é o interesse do menor. Então, o juiz vai analisar se o melhor para a criança é permanecer com o pai ou permanecer com a mãe. Então, dentro desse contexto, vai ser deferida a guarda ou para o pai ou para a mãe. Doutor, e a criança tem poder de opinião nesse processo? Ela pode dizer com quem ela prefere, com quem ela quer ficar? A criança ou adolescente, né? Aí nós temos duas situações. Quando é uma criança, que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que até os 12 anos é considerada uma criança, ela pode ser ouvida dependendo do seu grau de maturidade, do seu grau de desenvolvimento. Ela pode ser ouvida. Não há impedimento nenhum a que ela seja ouvida. E a partir dos 12 anos, ela deve ser ouvida e também ela deve concordar. Não é que ela vai escolher, mas o juiz vai precisar ouvir ela até para embasar a sua decisão. Não sei se eu Certo. respondi a pergunta. Não, respondeu. A Luana voltou a perguntar sobre a questão da pensão, né, na guarda compartilhada. Se quem tem guarda compartilhada tem que pagar a pensão. O senhor pode repetir? Porque como é uma questão que, como o senhor mesmo disse, bem recorrente, então eu acho que é interessante. A obrigação quanto aos alimentos permanece inalterada na guarda compartilhada. Então, aquele que está exercendo a guarda compartilhada tem que continuar pagando a pensão. Porque tem algumas despesas que não alteram com a guarda compartilhada. A questão da alimentação, a questão da escola, a questão do vestuário, não altera em relação à guarda compartilhada, considerando a guarda também unilateral. Então, o dever de sustento, o dever de contribuir, permanece inalterado. Certo. Agora, a Thaísa está perguntando se existe algum critério para que a pensão seja paga após os 18 anos, para que ela continue sendo paga, eu imagino que seja. Certo. Dessa pergunta, Patrícia, nós temos que verificar o seguinte:
Até os 18 anos, há uma presunção de necessidade da criança ou do adolescente aos alimentos. Ou seja, quando ingressa com o pedido de alimentos, ele não precisa demonstrar que ele precisa, que ele necessita dos alimentos. Essa necessidade, ela é presumida, porque é menor de idade, não tem condições de trabalhar, não tem condições de se manter. Após os 18 anos, permanece não existe mais essa presunção de necessidade, mas ele precisa demonstrar, ele pode pedir os alimentos, mas ele precisa demonstrar a sua necessidade dos alimentos. Então, ele precisa de algo a mais após os 18 anos, que é comprovar que realmente ele necessita, que ele não tem condições de sustentar, que não tem condições de trabalhar. Aí ele vai explicar a sua situação e o juiz pode fixar os alimentos. É o caso só para complementar, nesse ponto, é o dever de solidariedade familiar que há dentro das famílias. Certo. Doutor, o Araújo, ele está perguntando se aplica-se ao guardião legal, que não seja o próprio genitor, né? O genitor, as restrições de tutela, como alienação de bens do menor. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta bastante específica, né? Bem específica, eu não vou saber, porque a tutela é um outro instituto, tem a tutela, tem a adoção, é um outro instituto que tem umas regras bem específicas e eu não vou saber responder essa pergunta nesse momento. Eu posso responder posteriormente, mas nesse momento eu não vou saber responder essa pergunta. Certo. Vamos ver aqui. A guarda definitiva, ela pode ser revogada? Pode. Dentro do tema de guarda, de alimentos, há um instituto que a gente chama no direito de coisa julgada material. Ou seja, essa decisão que fixa a guarda definitiva, ela não faz coisa julgada material. Então, ela pode ser alterada a depender da alteração das circunstâncias. De repente, esse pai ou essa mãe que está com a guarda definitiva, ou mesmo um terceiro, seja uma tia, seja uma avó ou outra pessoa, não está mais atendendo às necessidades daquela criança ou daquele adolescente. Então, pode ser pleiteada a modificação dessa guarda, alterando a guarda definitiva. Não é uma decisão imutável. Ela pode ser mudada se mudarem as circunstâncias. Certo. A Ludmila Dionísio está perguntando até quantos anos a criança pode receber a pensão, né? Como o senhor disse antes, até os 18 anos presume-se que ela tem essa necessidade, né? Sim. E aí, a partir dos 18 anos, ela precisa comprovar, né? Precisa comprovar essa necessidade e há entendimentos jurisprudenciais que essa obrigação, ela precisa estar nos seus estudos universitários e mais ou menos até os 24 anos permanece essa obrigação, podendo se estender após essa idade a depender do caso concreto. O caso concreto que deve ser levado ao juiz é que ele vai dizer se essa obrigação continua ou não. E é importante, só para aproveitar o gancho para falar sobre essa questão da pensão, é que aos 18 anos também não cessa automaticamente o dever dos pais ou daquele que tem a obrigação de prestar alimentos, não cessa obrigatoriamente a obrigação de prestar os alimentos. Ele não pode deixar de pagar aos 18 anos somente porque atingiu os 18 anos. Para ele deixar de pagar, ele vai precisar de uma ação judicial, que chama uma ação de exoneração de alimentos, em que ele vai informar ao juiz que o seu filho ou a sua filha atingiu a maioridade, é uma pessoa capaz, está apta ao trabalho, tem condições de se inserir no mercado de trabalho, não está estudando. Então, ele vai colocar os seus argumentos e aí sim o juiz, declarando que ele está exonerado, ele pode deixar de pagar. Mas até que o juiz declare isso através de uma sentença, ele está obrigado ao pagamento da pensão. Certo, doutor. Queria agradecer a participação do Araújo, né, advogado que também mandou sua pergunta aí. A doutora Rudicleia, que está dando os parabéns para o senhor aí pelos esclarecimentos. O doutor Maciel, que também está aqui presente.
É, Ah, essa aqui é ótima. É a do Luan Paula. Na guarda unilateral, o genitor é obrigado a pagar pensão quando está passando férias com o responsável que não detém a guarda? Essa também é uma dúvida que chega muito para a gente. De regra, sim, Patrícia, a não ser que seja acordado de forma diferente com o outro genitor. Se ele acorda com outro genitor, que durante as férias ele não vai, ele vai ficar responsável por todas as despesas com a criança, tudo bem, pode ser estabelecido assim. Mas se não há um estabelecimento, não há um acordo nesse sentido, permanece a mesma obrigação durante as férias. É o mesmo caso da guarda compartilhada. Tem despesas que não se alteram quando a criança está com o outro genitor passando férias. Então, a obrigação permanece, a não ser que seja acordado de forma diferente. Então, a melhor forma é o diálogo, é colocar isso em um acordo. Por isso que a Defensoria incentiva tanto o acordo, a composição amigável, porque as próprias partes sentando, estabelecendo, é o melhor caminho para decidirem as suas vidas, porque as pessoas podem direcionar suas vidas sem a interferência da justiça. Certo, doutor. Agora chegaram duas perguntas aqui que meio que se complementam, então vou fazer as duas juntas, né? Uma pessoa mandou assim: minha ex-esposa quer ficar com meu filho no período letivo para que nas férias de julho e dezembro e janeiro, quando ela também está de férias, ele fica apenas comigo, o filho, né? Não acho certo, mas como posso argumentar sem provocar? Porque dá para ver que ela quer curtir as férias sem a criança. E aí, outra aqui é como a parte interessada na guarda pode provar. Não, é esse outro aqui. O pai diz que a mãe deixa o filho com ele todos os feriados, férias e até dias da semana. Ele quer a guarda, mas ela não abre mão. Esse comportamento dela não é levado em consideração? Certo, são duas perguntas bem instigantes. Vamos lá. Na questão da primeira pergunta, como eu já falei, o diálogo sempre é essencial nesses casos, deixar isso bem esclarecido quando forem elaborar um acordo de guarda, deixar todas essas questões bem pontuadas. E outra questão é que deve ser sempre buscado haver um equilíbrio entre os períodos de guarda. Ou seja, se ficar todos os períodos com o genitor, que não é o guardião, e aí vai haver um desequilíbrio entre eles, porque a mãe vai passar todos os períodos letivos e o pai todos os períodos de férias. O ideal seria que estabelecesse essa divisão de tempo, ou dividindo cada período meio a meio para cada genitor, ou dividindo férias de julho com um, férias de janeiro, dezembro, janeiro com outro, e no ano seguinte há um revezamento desse estabelecimento, de forma que haja aí uma igualdade desse período de férias com os genitores. E a outra pergunta, não me recordo mais. Você poderia repetir? Era aqui, ó. Não. Deixa eu ver. O pai diz que a mãe deixa o filho com ele todos os feriados, férias e até o dia da semana. Ele quer a guarda, mas ela não abre mão. Esse comportamento dela não é levado em consideração? O ideal seria que eles sentassem, estabelecessem, talvez se fosse possível, aí a guarda compartilhada, que é importante destacar também que não apenas quando há consenso entre os genitores, que a guarda compartilhada tem lugar, mas sim todas as situações. Então, eles sentassem e conversassem a respeito da guarda, estabelecendo aí um compartilhamento. Se não for possível, estabelecer aí de forma igualitária, que pode estar havendo também um desequilíbrio entre os períodos de um e de outro. Então, é só o caso concreto para trazer todas essas especificidades. Certo. Doutor, como a parte interessada na guarda pode provar que será melhor para a criança? Quais as evidências podem ser usadas no processo, caso a pessoa ache que queira a guarda unilateral, né? Entendi. Cada parte, quando ingressa numa ação, a parte autora traz os seus argumentos, a parte ré é citada e na contestação ela também traz os seus argumentos. Cada uma vai trazer uma versão favorável a si, né? Isso é natural de quem está em um processo judicial de
expor os fatos de forma que ele favoreça. Mas o juiz ele conta com uma equipe, que é a equipe multidisciplinar, que vai fazer, são compostos por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, que eles vão fazer um estudo, tanto com a parte autora, quanto com a parte ré, e esse estudo vai embasar a decisão do juiz. Então, não adianta somente a parte informar que tem melhores condições, e a outra parte também vai dizer que tem melhores condições. Vai ficar aquela disputa de corda, cada um puxando para o seu lado, não vão chegar a lugar nenhum. Então, para favorecer uma solução, o juiz conta com esse auxílio dessas equipes multidisciplinares que vão colocar elementos que indicam que é melhor ficar com esse ou com esse genitor, com um ou com outro genitor. Certo, doutor. Na pergunta anterior que a gente fez, né, sobre a questão do período de férias, né, de que estava tendo um desacordo ali, provavelmente isso não está claro no acordo, né, que foi feito inicialmente. Eles podem voltar na justiça para regulamentar melhor, para deixar tudo certinho nesse acordo? Podem fazer um novo acordo que vai complementar ou até mesmo revogar aquele acordo anterior, deixando isso de forma mais clara. É importante que tudo seja esclarecido, esses pormenores, porque evita conflitos futuros. Então, eles podem retornar ou nesses núcleos, ou no próprio judiciário, e fazer um novo acordo, não há problema nenhum. Chegou aqui uma pergunta sobre direito de visita na pandemia. A gente vai fazer ela daqui a pouquinho, viu? Certo. Agora aqui tem a Ludmila, ela mandou a seguinte mensagem. A mulher atual do pai do meu filho me ameaçou de pegar a guarda de 6 meses com eles e 6 meses comigo, sendo que ele mora em outra cidade. Ela quer saber se isso pode acontecer. Ela disse que ele nunca se importou e só paga porque foi decidido na justiça. Às vezes não passa de ameaças vazias, né? Essas questões, eu vou pegar a guarda, mas o que deve ser levado em conta é o que é melhor para a criança. Será que o direito de petição todas as pessoas têm? Elas podem ingressar na justiça e pedir o que elas bem entenderem. Mas é uma outra situação o fato de que ela vai conseguir, porque ela precisa demonstrar que aquilo é o melhor para a criança. Então, às vezes, com uma simples ameaça, a parte que está com a guarda fática da criança já fica amedrontada, né? Mas, assim, ele precisa demonstrar que aquilo que o juiz conceder a guarda para ele vai ser o melhor. E esse estabelecimento de 6 meses com um, 6 meses com outro, não é o melhor para a criança. E só deve ser estabelecido em último caso, porque a guarda hoje, e isso já resta comprovado por diversos estudos, o ideal e o melhor para a criança é a guarda compartilhada. Certo. Chega uma pergunta aqui sobre a questão de fixação de alimentos, que a gente também vai ver se dá tempo, porque nós temos várias perguntas ainda sobre guarda, então se tiver tempo a gente tenta responder isso mais lá para o final, tá? Aqui, é possível pedir dano moral por abandono afetivo no caso em que o juiz determinou a guarda do filho para um dos genitores e o outro desapareceu, nunca mais foi visitar, essas coisas? O dano moral por abandono afetivo já é uma situação consolidada no direito brasileiro. O próprio STJ é unânime em decidir sobre o estabelecimento de dano moral, porque é um dever dos pais em prestar auxílio aos filhos, garantindo o desenvolvimento deles. No entanto, assim, é uma questão que eu trago uma explicação assim, bem genérica, porque é só o caso concreto que vai definir se realmente é possível estabelecer dano moral por abandono efetivo. Não adianta a gente falar que os tribunais têm entendido naquele caso que é possível, mas somente o caso concreto é que tem as suas especificidades, as suas pormenoridades, é que vai definir se realmente cabe
dano moral ali naquele caso. Doutor, então também vale lembrar, quem está acompanhando aqui a gente, que a Defensoria Pública também representa nesses casos, né? Mas o ideal é procurar a Defensoria, ou caso não se enquadre nos critérios de atendimento da Defensoria Pública, procurar um advogado, né? Para ver se o caso específico, né, pode ser atendido, se encaixa nessas questões. Isso. Nessa questão de entrar na justiça, às vezes as pessoas têm muita ânsia de querer entrar na justiça, mas as pessoas também devem olhar um outro ponto. Será que ele não está fazendo uma litigância de má fé só por entrar ou querer prejudicar o outro? Principalmente com questões de guarda, de criança, é muito comum que os pais queiram atingir o outro, né? Porque eles já não se entendem mais. Então, às vezes querem entrar na justiça somente para prejudicar o outro, não é buscando o que é melhor para a criança. Mas sim é uma questão pessoal, né? É uma questão de conjugalidade, que eles não se entenderam e aí acabam afetando os vínculos de parentalidade ali com a criança, os vínculos de afetividade, acaba prejudicando. Então, às vezes só entrar na justiça por entrar não é o melhor caminho. Certo. Doutor, e qual que é o papel do genitor que não ficou com a guarda do filho? Ou que está na guarda compartilhada, mas ele não fica, por exemplo, com a criança propriamente em sua casa, né? Qual que é o papel desse outro genitor? Ele tem um dever de supervisionar aquele que está exercendo a guarda. Então, ele vai ficar supervisionando, porque o poder familiar continua com ele, e isso faz parte do poder familiar. Então, ele tem esse dever de supervisionar, saber se tá sendo bem cuidado, de acompanhar. Ele tem esse dever de acompanhar o filho, mesmo que o filho esteja na guarda do outro genitor ou de terceira pessoa, de uma terceira pessoa que esteja cuidando do filho. Então, ele tem esse dever de supervisionar, às vezes até de solicitar uma prestação de contas, deve depender do caso, mas ele deve sempre estar acompanhando e supervisionando o guardião do seu filho. Certo. Doutor, e a pessoa que se casa de novo ou acaba tendo uma união estável, né? Ela pode perder a guarda do filho por causa disso? Ou outra pergunta aqui, a pessoa paga pensão para um filho e acaba tendo outro, né? Por causa desse outro filho, pode diminuir a pensão para esse que já paga atualmente? Certo. São duas situações diferentes. Vamos tentar responder as duas. Na primeira situação, o fato do casamento, do novo casamento ou da nova união estável, por si só, não faz mudar nada em relação à guarda. Não vai significar que ele vai perder a guarda porque se casou de novo. Há situações em que a guarda pode ser alterada porque talvez se com esse casamento ele negligenciou os cuidados com o filho. Então, se isso aconteceu, não foi o casamento em si que causou a perda da guarda, mas sim a negligência dele em cuidar do filho. Então, pode ser alterada a guarda nesse caso. Mas o próprio fato de se casar ou de estabelecer uma nova união estável não altera em nada a questão da guarda. E em relação à outra pergunta, em relação à pensão, né, se o nascimento de outro filho pode alterar. São argumentos que podem ser levados ao juiz solicitando uma revisão dos alimentos. Ele pode pleitear junto ao juiz uma revisão dos alimentos, porque os seus rendimentos continuam a mesma quantidade, mas agora as suas despesas aumentaram com o nascimento de um novo filho. Então, porque o critério da pensão, já foi explicado aqui em outras oportunidades, é o critério da necessidade, da possibilidade, aliado também com a proporcionalidade. Então, o juiz vai analisar esses critérios e pode redimensionar o valor da pensão, de forma que não o genitor que está pagando a pensão também tenha condições de sobreviver. Como o doutor Leonardo falou aqui já várias vezes, né? Necessidade do filho e a possibilidade do pai também, né? Pai ou da mãe. São os pilares da pensão alimentícia, são esses dois, mas a doutrina já traz um outro pilar, que é um terceiro pilar, que é a proporcionalidade, que às vezes é um genitor que tem uma condição muito boa
Então, se colocar somente esses dois, pode, pode até ser um valor Desequilibrado. desproporcional à criança, isso pode até desfavorecer de alguma forma, porque ela não vai dar importância, talvez, ao trabalho mais na frente. Então, assim, tem que haver essa proporcionalidade também. Então, já os estudiosos já trazem um terceiro critério aliado à necessidade e à possibilidade, que é a proporcionalidade. Certo. É, essa aqui é interessante também. A Julie mandou nos comentários, mas a gente já tinha recebido ela antes, que é o que fazer quando o genitor, não um guardião, for proibido pelo outro genitor de visitar o filho. A Julie trouxe aqui a situação da pandemia, né? Às vezes a mãe ou quem está com a guarda da criança alega que não vai deixar visitar por causa da pandemia. Como é que fica isso? Como é que ficou isso nessa situação? Deixa eu trazer uma situação pré-pandemia, porque pós-pandemia a gente tem outra situação, né? Uma situação, uma realidade alterada. Mas, assim, considerando uma situação em tempos normais, não havendo essa permissão de visitação do filho, de convivência, deve-se verificar. Eu tenho um acordo estabelecido, eu tenho uma decisão judicial em relação a isso. Se eu tiver, eu vou ingressar com uma ação de cumprimento desse acordo. Eu tenho que pedir ao juiz, ó, eu tenho esse acordo, eu tenho o direito de estar com a criança esses dias, o outro genitor ou a genitora não está permitindo. Então, ele vai pleitear esse cumprimento dessa decisão, estabelecendo essa forma de visitação. Agora, se não há essa definição de como é a visitação, o genitor que está sendo privado aí do convívio com o filho, ele pode ingressar na justiça com uma ação de regulamentação de visitas, em que o juiz vai estabelecer como vai ser a visita dele com o filho. Só que hoje, com uma situação que a gente está vivendo de pandemia, a ferramenta essencial é o bom senso, porque não há como, tem que verificar se aquele genitor está no grupo de risco, se ele está exercendo uma profissão que está num grupo de contágio, se aquela situação não vai trazer um risco à criança e também aos que convivem com a criança, ao outro genitor, aos familiares que estão ali. Essas questões têm que ser analisadas para poder decidir sobre essa questão. E também, hoje, com os recursos tecnológicos que a gente dispõe, não há impedimento dessa convivência. Até porque existem meios que os pais conseguem manter um diálogo, manter um contato com os filhos, sem necessidade de contato físico. E mesmo que haja esse contato físico, ele deve respeitar todas essas normas que estão sendo aplicadas para evitar a propagação da pandemia. Certo. Doutora, e qual que é a diferença de guarda compartilhada e de ficar com o filho no final de semana? A guarda compartilhada, ela é mais que estabelecer dias para ficar com o filho. Essa questão de ficar final de semana com o filho não deixa de ser uma guarda unilateral. Porque durante aqueles dias, aquele final de semana, o genitor, que não é o guardião, vai estar com a criança. Mas a guarda compartilhada é muito mais do que isso. É uma divisão de responsabilidades, é uma divisão de cuidados. Os dois genitores estarão decidindo o que é melhor para o filho. Então, é uma situação muito mais abrangente do que apenas ficar final de semana com o filho. Certo. Queria agradecer a participação da doutora Ângela Soares, que está aqui acompanhando, e também do defensor público Fabrício Dias, os dois estão aqui. E da Gideovânia. Agora a gente vai para as últimas perguntas aqui, porque o tempo já está correndo. Amanda, ela enviou no Instagram a seguinte pergunta. Ela descreveu a situação dela e está querendo uma orientação. O meu filho menor tem 5 meses, ele está em aleitamento materno exclusivo. Como seria o tipo de visita? Lembrando que não acertamos ainda como será definida a guarda. Ela está perguntando se é um processo específico e completou dizendo que o pai está se esquivando para a justiça não encontrar por causa da intimação de alimentos,
mas que ela quer que o filho e que o pai tenham uma convivência, né? Certo. A visitação ou a convivência, que eu prefiro definir como convivência, esse regime, é um direito do genitor, é um direito do pai ter esse contato com o filho. E isso não deve ser privado, ao contrário, deve ser estimulado. Numa situação específica que ela relata aí, uma criança de 5 meses, em aleitamento materno exclusivo, mesmo nessa situação, a criança não pode ser privada do contato com o pai, e o pai também não pode ser privado do contato com o filho. Uma visita rápida, de curta duração, mesmo que o pai fique de forma exclusiva com a criança por algum tempo, tendo a mãe sempre por perto, por causa do aleitamento, né? A criança precisa dessa alimentação em intervalos curtos de tempo, mas mesmo nesse caso, o pai pode estabelecer essa forma de visitação. Não uma visita não uma convivência de pegar a criança num dia e entregar no outro dia. Não tem como, porque é uma criança que ainda está em amamentação. Uma criança de 5 meses, praticamente um recém-nascido ainda. Então, visitas rápidas, curtas, sempre tendo a mãe próximo, não precisa a mãe estar junto da criança o tempo todo, né, acompanhando ali. O pai pode ter um tempo exclusivo ali com a criança, mas tendo a mãe próxima para uma necessidade de amamentar. Certo. E, A e, e Anne, aí só para complementar, em relação a outra questão que ela coloca, certamente já tem um processo aí judicial estabelecido em que o pai está se esquivando, né? Tá arrumando meios de não ser encontrado. Aí nessas situações, o oficial de justiça, percebendo que há essa ocultação reiterada da parte ou pelos familiares, ele pode fazer a intimação ou a citação por hora certa. Há essa possibilidade no Código de Processo Civil. certo. A Ângela, ela mandou aqui uma pergunta. Ela disse que uma moça tem uma filha que foi visitar o pai na cidade de Aparecida de Goiânia e que ele nunca trouxe de volta a criança, né? É, a, a mãe quer ficar com a guarda da criança e ela está dizendo que o pai faz alienação parental. Se a moça pode entrar com processo aqui, mesmo a criança tendo sido levada para Aparecida de Goiânia. Sim, nesse caso, ela tinha guarda de fato, talvez não tinha ainda estabelecido judicialmente como seria essa guarda, mas ela tinha guarda de fato aqui, e ela pode ingressar, sim, no seu domicílio, e comprovando que ela tinha a guarda de fato, desde que nasceu ela cuida da criança, e aí o juiz vai analisar esses fatos e vai expedir uma ordem de busca e apreensão para ser cumprida lá na comarca onde a criança está. Porque o simples fato de o pai ter segurado a criança lá não desloca a competência para aquela cidade, para aquela outra comarca. Permanece com ela porque ela tinha guarda de fato já da criança. Certo. Doutor, a gente está indo aqui para o finalzinho da nossa live, a gente tem só mais 5 minutinhos, então eu já quero agradecer todo mundo que está participando aqui com a gente, eu acho que já foi muito proveitosa. Aqui tem uma pergunta da Arlete, né? Eu acho que a gente pode usar como última aqui para a gente encerrar. Se é possível a guarda compartilhada entre a mãe e uma tia paterna. Ela está dizendo que o pai é falecido. Eu entendo que é possível, sim, essa guarda compartilhada, até porque a criança ela precisa manter vínculos com os demais familiares. Não apenas pode ser com a tia paterna, se desejar interesse, mas pode ser com uma avó também, um outro familiar. Não há impedimento nenhum em estabelecer essa guarda compartilhada também com um outro familiar que tenha interesse também de prestar cuidado. Nessas questões de guarda, até assim, quanto mais gente, nesse caso aqui, um dos genitores é falecido, quanto mais gente envolvida no processo, quanto mais gente prestando cuidados a essa criança vai ter muito mais possibilidade de ter um desenvolvimento saudável e ter um crescimento também saudável. Acho que quanto mais gente para cuidar, melhor. Certo. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente vai dar uma olhadinha depois nos comentários da live. Quem ficou sem resposta, a gente vai tentar
responder. Eu queria agradecer e eu queria que o senhor deixasse algumas palavras de encerramento, alguma coisa que o senhor queira dizer que não foi possível falar aí ao longo das perguntas e respostas. Certo. Eu quero apenas agradecer o convite que a comunicação me fez, né? Me sinto prestigiado em poder participar dessa live, embora não seja fácil, seja um momento de grande responsabilidade estar aqui prestando essas informações, mas eu agradeço à comunicação por ter nos convidado para estar aqui e continuamos aqui, estamos do Bico do Papagaio, estamos no Bico do Papagaio, uma região bem distante de Palmas, mas estamos aqui atendendo a população carente dos nossos municípios, né, dos municípios que compõem a nossa comarca, comarca de Araguatins, e também, além da titularidade, também estamos no núcleo de conciliação e mediação de Araguatins, também buscando de alguma forma apaziguar os conflitos que chegam até nós. Certo, doutor? Muito obrigada. Eu vou encerrar aqui com o senhor e vou fazer os encerramentos aqui da live. Eu Também quero acho. agradecer a todos os colegas que participaram, todos os colegas defensores que participaram. Meu abraço a todos eles. Certo, obrigada. Tchau, tchau, doutor. Tchau, tchau. Fique com Deus. Essa foi a nossa live com a participação do Dr. Gidelvan, lá de Araguatins. A gente quer agradecer a todo mundo que participou. Foram muitas perguntas, o tema é bastante extenso, então se você não conseguiu ser respondido aqui ao longo dessa nossa 1 hora de live, a gente vai olhar os comentários, a gente vai tentar responder. Muito obrigada. E sobre atendimento à defensoria, a gente continua atendendo todos os casos, mas de forma remota. Então, você pode olhar aqui nos destaques do nosso Instagram, que tem o telefone de contato de todas as cidades que tem defensoria pública. Então, você pode estar entrando em contato para buscar seu direito ou para acessar algum direito que você não está conseguindo. O horário de funcionamento é das 8 às 12, das 14 às 17. Você pode ligar ou você pode também mandar um WhatsApp, um e-mail, a gente está à disposição. A gente espera que essa live tenha sido proveitosa para todo mundo. Obrigada e é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.